Oi para todo mundo, gente bonita. Estamos. Boa tarde, Tudo bem, Milena? Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, tudo queridas? bem? Prazer. Que bom estar por aqui. Gratidão a vocês duas aqui por estarem contribuindo com esse momento, né, de estar participando e partilhando com todo mundo o pouquinho que a gente tem para partilhar, né? Esse momento tão complicado em que está todo mundo vibrando, que nem, né, a abelhinha presa, né, dentro de algum canto, nessa energia coletiva toda. Então, a gente pode oferecer isso para as pessoas se acalmarem um pouco, ou se identificarem, enfim. Então, eu estou falando aqui da ATA, a Alessandra é membro da ATA, a Milena é convidada da ATA. Nós estamos aqui, elas vão falar hoje sobre solidão. Meninas, bem-vindas e usufruam o tempo de vocês. Beijo. Obrigada. Eu queria agradecer a Cíntia, né, pelo esse convite. Primeiro, para a gente poder estar falando sobre um assunto muito interessante, né, porque é na solidão ali e na solitude que a gente vai já explicar ali que surge ali muitas coisas maravilhosas na nossa vida, e esse é um momento que todo mundo está passando, né, simultaneamente. Então, queria agradecer por esse espaço e agradecer a Cíntia por ter me colocado em contato com a Alessandra, esse doce, essa flor. Não, ao contrário, tô do lado de cá. É porque aqui tá aqui, ó. Agora tá aparecendo. Você tá aqui. Tá bom, você tá aqui. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. E, Alessandra, obrigada por tudo, pelo carinho, pela forma como você também me recebeu. Imagina. Eu tenho só que agradecer realmente, né? É uma grande oportunidade. Eu acho que independente, né, do lugar onde a gente vive, da situação em que a gente se encontra nesse momento, é muito bom a gente agregar, né, com conhecimento, passar um pouco de paz, tranquilidade para os seres humanos no sentido geral, né? Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente está tendo, né, Milena, de juntas, né, com outras pessoas. Então, assim, é uma gratidão, viu, Cíntia? Muito obrigada pela oportunidade, né, da gente estar aqui podendo bater esse bate-bola, né, esse bate-papo rapidinho. E, enfim, espero que a gente possa, né, Milena, contribuir um pouquinho para a vida de vocês nesse momento, que a gente agregue conteúdo, né? E, enfim, é um privilégio. É muito bom. É até irônico às vezes pensar, olhar para o nosso passado. A gente estava comentando mais cedo, a gente estava batendo um bate-bola nas duas, né? É muito bom ver que a gente hoje, de tudo que a gente já passou, que a gente vai passar um pouco para vocês, um pouco sobre nossas experiências, poder estar aqui hoje podendo passar um pouco para outras pessoas também. Quem diria? Quem te viu, quem te vê, né? Exatamente. Falando sobre paz, você é uma pessoa estressada, você é uma pessoa desbalanceada, falando sobre coisas boas, né? Então, para a gente iniciar o nosso papo, antes de a gente começar a falar sobre nossas experiências, a gente apresentar um pouquinho do que a gente faz, o nosso trabalho, é importante a gente falar sobre o tema de hoje, né? Que é gerenciando a solidão. E também falar, deixar bem definido ali uma coisa que muitas pessoas desconhecem, que é a diferença entre solidão e solitude. E eu e a Alessandra vamos debater aqui como a gente pode fazer nesse momento onde a maioria das pessoas estão presas na solidão, que é um tema associado à tristeza, ao abandono, ao vitimismo, a sentimentos que não fazem você se sentir feliz. E a solitude, ela é acompanhada de uma sensação de você estar feliz consigo próprio, de você estar feliz quando está com o outro, mas também conseguir estar feliz sozinho. Já na solidão, você precisa do outro para estar feliz. Você tem uma dependência do outro. E na solitude, não. Na solitude está tudo bem. Se você está ali sozinho no seu canto, você está tendo prazer também com seus pensamentos, com seus planos, né? Então, é muito importante deixar essa diferença. Hoje, muitas pessoas estão na solidão, ali achando, meu Deus, o coronavírus, aí eu estou sem trabalho, aí eu não sei o que eu vou fazer, presos num futuro desconhecido ainda, mas que traz tristeza. E aí essa pessoa passa por outra pessoa, o vizinho passa por outro. Já a solitude, não. Você está ali, você está consciente do que está acontecendo, você está se prevenindo, mas você não está se permitindo que a sua felicidade seja baseada nessa realidade que todo mundo está vivendo paralelamente, que é o coronavírus, que é o isolamento, que é isso tudo, né? Então, atitudes, situações novas, né, que todos nós estamos vivendo, né? Então, assim,
É muito interessante essa questão que a Milena colocou, né? Da gente entender a diferença entre a solidão e a solitude. Mas, principalmente, a gente tentar entender, né, o que é a solidão por si só, né? Hoje, o mundo passa por uma mudança interna muito grande, onde você acaba se tornando e ficando um pouco perdido. Eu estou na solidão, mas ao mesmo tempo eu estou dentro de casa, cheio de gente, né? Algumas pessoas têm a chance, né, de ter pessoas dentro de casa, outras pessoas são sozinhas mesmo, são na solidão plena, e você tem que lidar com isso, né? Então, assim, eu e Milena conversamos hoje mais cedo, e a gente decidiu passar um pouquinho para vocês de situações, né, experiências, né, Milena, que nós vivemos anteriormente, não necessariamente é, igual ao que nós estamos vivendo hoje, porque eu acredito muito que cada experiência é única para a Milena. E tem um propósito, né? Exato, é única para mim, é única para, enfim, diversas, né? Cada um tem a sua experiência própria e que passa aquela experiência de uma maneira diferente, reage de forma diferente, né? Porque nós somos seres humanos. E o bonito é que nós somos diferentes. Imagina se todos fossem iguais, né? Eu acho que isso é uma beleza que a gente tem que ver, né? Então, nós decidimos passar um pouquinho, né? Eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência em relação ao que foi um momento de solidão para mim e a minha transformação, o que a solidão fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. E, a seguir, a Milena conta um pouquinho da história dela, como é que a solidão também invadiu a vida dela e como é que ela conseguiu transmutar, como é que ela conseguiu reverter isso para chegar onde ela chegou hoje aqui conversando com todos vocês, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Bom, então eu vou começar falando um pouquinho de mim. Tem alguma coisa que você queira colocar antes, Milena? Não, só queria falar que as histórias que a gente vai contar aqui são histórias no decorrer da nossa vida nós temos várias histórias, mas essas histórias específicas, a situação que você passou, várias situações que eu passei, foram como divisor de água na nossa vida, né? Então, dali em diante, que fique bem claro que dali em diante disso tudo, foi o momento onde a gente se encontrou, onde tudo aconteceu, onde a gente passou para o outro lado, né? Isso aí. Bom, eu me chamo Alessandra Pereira, sou fisioterapeuta graduada, né, no Brasil, mas já moro fora do Brasil já tem bastante tempo, tudo por consequência do trabalho do meu marido, né, que me fez viajar, enfim, conhecer outras culturas, o que eu agradeço, porque foi um engrandecedor, né, a gente poder conhecer outras pessoas, culturas, experiências. E no ano de 2011, né, eu tinha acabado de me mudar aqui para os Estados Unidos e recém-chegada numa casa onde não tinha absolutamente nada, né, assim, mudança total de país, com o meu filho, com 2 anos. E eu descobri que eu estava grávida da minha filha. Isso foi em meados de janeiro, mais ou menos. E eu já participava de uma situação na minha vida muito grande. Por ser filha única, né, eu tive uma situação com a minha mãe. Minha mãe teve depressão há 10 anos antes, né, de 2011, foi quando todo o histórico começou. E assim eu já vinha num processo de solidão muito grande, apesar de ter o meu marido, apesar de ter minha família, apesar de ter amigos, enfim, né? Mas era uma situação muito solitária, era uma solidão que eu me encontrava, visto, né, por ser filha única e por morar longe, distante. Então, eu me sentia sobrecarregada com muitas coisas em função dessa situação e tentava fazer o meu melhor, né? Eu me comparo muito essa situação com o que a gente está vivendo hoje. A gente está dentro de casa, mas a gente está tentando fazer o nosso melhor dentro das possibilidades que nos encontram, né? Que a gente tem, né? Então, naquele momento, a minha mãe já estava muito doente e eu me descobri grávida de 2 meses da minha filha, que naquele momento não era um momento em que eu esperava uma gravidez. Não que eu não quisesse, mas naquele momento foi um momento muito crítico, por estar chegando num país novo, me adaptando com um filho de 2 anos e ainda tendo que cuidar da minha mãe. Então, e visto a isso, o que aconteceu? Isso foi meados de janeiro, mais ou menos, de 2011, e quando chegamos em março, início de março, minha mãe faleceu, né? Eu estava em casa e foi quando eu recebi a notícia. Então, foi um choque muito grande para mim, visto aquela situação toda, aquela correria, vamos viajar, vamos embora, vamos
passagem, enfim, eu entrei realmente num estado de choque muito grande, ao ponto de eu ter ficado 5 horas sentada sem conseguir falar. Eu não chorava, não falava. Enfim, foi uma situação de muita solidão. É por isso que eu estou trazendo esse tema, assim, contando a minha história, né? Porque é um momento muito único. E eu acho que a solidão, ela traz isso pra gente. É um momento único, um momento em que a gente se vê sozinho. Não importa quem esteja do seu lado, porque eu tinha meu filho, eu tinha meu marido, eu tinha minha sogra, eu tinha meus tios, eu tinha, enfim, as pessoas, né, próximas a mim, mas aquele momento era um momento único, muito de solidão mesmo, né? E aí foi quando eu parei e falei, caramba, e agora? E eu e minha mãe éramos, assim, muito amigas. A minha mãe não era uma mãe, ela era como uma parceira de vida, vamos dizer assim, aquela que está ali, sabe? Quando você tem aquela pessoa para tudo. No meu oi, no telefone, ela já sabia o que estava acontecendo e qual era a solução do problema. Então eu sofri muito, né? E foi muito difícil. Eu, inclusive, fui para o Brasil, voltei ao Brasil, né? Enfim, todo o processo, né? E depois disso, o que aconteceu? Eu tive que voltar para casa. E aí a gente volta para uma realidade que não é a realidade que eu esperava, né? Porque aqui nos Estados Unidos, normalmente, né, eu não tenho família aqui, então você já fica com aquela sensação da solidão realmente. E nisso tudo, no passar desse processo, né, enfim, eu grávida, e a solidão, ela me acompanhava em todos os momentos. E uma coisa muito interessante, que a gente até conversou muito, né, Milena, foi a questão da terapia do banho. Por que eu me identifiquei muito com essa questão do banho? Porque nesse momento em que eu me encontrava lá no fundo do poço, na minha solidão interna, né? O que me ajudava, o que me melhorava era realmente entrar debaixo do chuveiro. Tinha muitas das vezes que eu entrava debaixo do chuveiro de roupa e tudo, e eu olhava e falava, nossa, eu preciso ficar aqui. E aí eu ficava. E a água caía, eu chorava, eu sentava no chão e ficava lá encolhidinha. E era dali, 2 horas, 3 horas depois, aos poucos eu ia melhorando, voltando ao meu centro, e aí eu saía dali melhor, né? Então, e quando eu comecei esse processo de descobrimento de como lidar com a minha própria solidão, porque eu estava no momento em que eu perdi a minha mãe e eu estava sendo mãe, me tornando mãe de um outro ser, né? Porque eu estava grávida. Então vocês conseguem imaginar, Era muito, né? É muito uma mistura muito grande de sentimentos, né? Então, como é isso? Você perde a sua referência de mãe e você tem que ser mãe de outro ser que está vindo ali que não entende nada, assim, né? Ainda está ali. Então, verdade. Muitos medos, né, preocupações, enfim, de perdas da minha filha, né, por não querer comer, enfim, tem todas umas outras características, né, que vêm decorrente realmente do fundo do poço, né, mas relatando realmente, basicamente, por conta da solidão, eu comecei a olhar para mim e eu falei, poxa vida, agora eu preciso voltar a ser quem a Alessandra era, né, eu preciso realmente voltar a ser a pessoa que eu sempre fui, rindo, né? Quem me conhece sabe, estou sempre sorrindo, sempre tentando, né, ser, achando sempre que amanhã vai ser sempre melhor que hoje, e eu não conseguia, mas através desse momento realmente dessa solidão interna, eu me reconstruí, eu comecei a me reconstruir. E eu acho que isso é muito parecido com o que está acontecendo hoje no mundo, né? Não especificamente com a Alessandra, mas eu acho que com todos nós, né? Porque nós estamos nos fechando nos nossos momentos, na nossa família, na nossa casa, enfim, em toda essa questão, né, energética, e a gente tem que colocar essa consciência do que nós podemos fazer para sair disso, né? Que existe uma saída, né? Exato. Que existe essa saída. Existe uma saída, né? Por mais que essa solidão seja grande, a gente tem dentro de nós mesmos a sensação de que a gente consegue, né? A gente tem que olhar para dentro e ver que é possível. E aí, o que acontece com esse possível? Vocês têm que procurar pessoas, terapeutas, amigos, independente, né? Sozinhos também. Também. E eu achei muito interessante isso, porque uma foto já tem um tempo, já antes até de tudo. Ó, o corona, hein?
Eu já tô com isso, já tem um tempo. A gente tá com medo até de tossir quando engasga com comida, né? Vai que alguém me bate aqui do lado no mercado. Verdade. Então, mas, voltando, vou tomar uma água. Mas assim, então, dentro dessa situação toda que eu me encontrava, eu comecei a descobrir coisas que eu mesma nem sabia que eu era capaz, né? E que nem que você gostava, que nem você sabia. Superação, enfim, de poder ajudar o próximo, né? E o mais legal é o que aconteceu foi, nesse processo, a minha filha logamente, né, depois nasceu, enfim, e eu fui me recriando, enfim, uma nova Alessandra surgiu, né? Uma nova Alessandra surgiu dentro daquela solidão em que eu me encontrava. Eu comecei a descobrir outras coisas, eu comecei a descobrir outros gostos, eu comecei a descobrir outras pessoas, eu comecei a descobrir, enfim, o mundo se abriu de uma forma tão grande. Foi quando eu encontrei também a aromaterapia, né? E que me ajudou muito. Inclusive, hoje eu trabalho com isso, ajudando pessoas no mundo a saírem até mesmo da sua própria solidão, né? Então, olha que coisa incrível, né? Eu acho que isso é um presente, eu posso dizer que é um presente, né? Muito, muito... A Suzy, eu acho que é um presente, né? A gente poder passar por certas situações na vida e a gente olhar para elas, até no momento em que a gente está vivendo, e levar elas como uma gratidão nesse sentido, para evolução, para que a gente possa ser quem a gente é hoje, quem a gente vai se tornar daqui para frente. Então, para finalizar a minha passagem, minha história, a minha filha nasceu e eu consegui construir, né, a minha história, consegui, né, aos poucos, me evoluindo e saindo daquela solidão em que eu me encontrava, e muitas das vezes continuava na minha solidão, mas eu encontrei a solidez, né, que é a solitude, que é muito diferente. Então, quando eu ia para o banheiro tomar meu banho, eu já não ia na solidão, eu já ia na solitude. Né? E foi o mais legal desse desfecho todo, é que 2 anos após a passagem, né, da minha mãe, o meu pai veio a falecer. Então, eu não estava nem preparada ainda, eu estava me recompondo, vamos dizer assim, me recuperando da perda da minha mãe. Mas você já encontrou mais força nesse segundo. Mas nesse segundo, quando a situação toda se apareceu na minha frente, eu já estava mais preparada. E a minha solidão, ela já não foi tão ruim. Mesmo nos meus momentos de solidão, eu dizia para o meu marido, para os meus filhos, olha, eu preciso ficar um tempo sozinha. E eu já sabia administrar isso, né? Porque a gente acaba aprendendo. Então, eu acho que a solidão, ela tem o seu lado positivo, se a gente parar para pensar dessa forma, né? Eu posso dizer que eu cresci com essa questão da solidão, eu amadureci. E eu posso dizer que hoje eu estou muito feliz de estar aqui passando, né, um pouco da experiência, assim como a Milena, né, e a gente cresce com isso. E nada melhor, porque ela é necessária. Eu acho que você ficar com um monte de gente o tempo inteiro, o tempo todo, eu realmente também não gosto. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de ter o meu canto. Eu gosto de sentar, eu gosto de ler o meu livro, eu gosto da minha solidão, né, assim, da minha solitude. Eu gosto de ficar quietinha, né, ter o meu momento sozinha. E eu acho que hoje o mundo precisa disso. A gente precisa entender e encarar esse momento que a gente está passando, tentando buscar o que isso de bom vai te trazer. Assim como na minha experiência de vida, assim como a Milena vai passar um pouquinho da história dela, a gente transforma. Então, esse é o meu papel hoje, aqui, né? De passar isso, para a gente mudar, para a gente poder, né, encarar isso de uma outra forma. Como é que eu, Alessandra, quero me tornar depois, né? Como é que eu quero ser depois que tudo isso passar? Porque vai passar. Só que nós vamos encarar o que vem depois de uma forma completamente diferente. Assim como eu encarei tudo que veio depois da perda da minha mãe, da perda do meu pai. E hoje eu sou uma pessoa mais íntegra, né? Uma pessoa mais inteira dentro da minha própria solidão, né? Da minha própria realidade. Porque isso acontece, né? E eu fico grata por todos os ensinamentos, né? Porque eu acho que é por aí. Eu acho que a gente cresce com os ensinamentos. Tanto os bons quanto os ruins. É por isso que eu acho que a gente tem que encarar a solidão de hoje como um fator positivo e não como um fator negativo. Para o seu próprio crescimento, né? Para o seu próprio crescimento pessoal. Olha, Alessandra, quando eu escutei a tua história mais cedo, eu fiquei refletindo, porque é legal ouvir a história do outro e ver a superação do outro, a parte que o outro
o que ele levou, tipo, foi interessante que o teu processo quando tua mãe veio a falecer e o processo que passou até o teu pai vir a falecer, o quanto você viu que você estava diferente na tua reação, você não estava mais reativa, né? Você já estava, tipo, consciente de como ia reagir, como ia processar todo aquele sentimento. Eu já sabia, na verdade, eu já sabia. E automaticamente, esse sofrimento que a gente sofre, que a gente vê deste tamanho, quando a gente não tem consciência da gente próprio, quando a gente ainda não aprendeu o amor próprio, ou não entendeu a solitude, ele se torna desse tamanho. Exato. E não é uma questão que ele vai desaparecer, porque ele não desaparece. Ele tem um propósito de fazer a gente crescer. Mas ele não tem um propósito de jogar a gente no chão e deixar a gente limitado e estagnado num local, num momento, para sempre. Então, essa é a grande diferença. A solitude, ela faz pelo contrário, você mover. Ela leva você a criar um novo ser, leva você a ter novas ideias, leva você a pensar em projetos. A ser uma nova pessoa, ele te impulsiona, ele te tira literalmente de qualquer lugar que você tiver, uma depressão, uma ansiedade, como se fosse uma luz que acendesse dentro de você e você dissesse assim, nossa, eu sou isso? Nossa, eu sou capaz de fazer isso? Nossa, eu não sabia. Que surpresa! Tipo, quando eu me encontrei, eu fiquei assim... eu achava que eu era apaixonada por mim, mas agora, como eu tô apaixonada por mim? Como isso é bom? Como eu consegui, sabe? Eu fiquei tipo... Não, sério, eu fiquei como eu ficava antes quando eu descobria uma coisa, eu ganhava uma coisa, sempre coisas externas. Mas eu nunca tinha tido essa sensação tão boa de estar feliz pelo que eu sou de verdade. Tipo, eu comecei a ver que as comidas que eu comia nem sempre era porque eu queria, os lugares que eu ia nem sempre era porque eu realmente queria estar naquele lugar, as pessoas que eu me relacionava, a roupa que eu vestia, tudo isso não era, na verdade, às vezes uma influência muito pesada da maioria das pessoas que viviam ao meu lugar e as situações que eu vivia. Exato, exatamente o que aconteceu comigo. Quando passou todo esse turbilhão, né, de coisas e eu fui me redescobrindo, eu fui encontrando pessoas que tinham uma conexão comigo muito maior do que outras pessoas que estavam presentes na minha vida. E algumas pessoas foram até embora, mas não embora porque olha, não quero, como dizem, não vou ser mais sua amiga no Facebook. Não é isso. Porque realmente... A energia A energia já fica diferente, você já fala outra língua, você já consegue verificar exatamente, você fica mais seletiva, né? Eu acredito que seja mais isso, você fica mais seletiva, você acaba filtrando mais aquilo. Né? E eu acho que o mundo hoje está fazendo isso, é como se fosse uma filtragem mesmo. Muitas pessoas se relacionando e, ao mesmo tempo, depois de tudo isso, eu acredito que muitas pessoas vão parar e vão falar, poxa, mas por que eu estou falando com aquela pessoa? Por que eu estou indo naquele trabalho? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que aturar essa pessoa 24 horas no meu ouvido aqui falando? Eu não preciso disso. É verdade. Eu acho que... Sorry, desculpa. Não, aqui você falou num ponto aí que me fez lembrar alguns pontos que eu coloquei como características da solidão e da solitude, né? Isso. Você estava falando sobre você estar... o que você falou mesmo? Agora eu esqueci. Eu perdi aqui o ponto. De você estar conversando com as pessoas, de você parar para pensar e ver exatamente aquilo que você quer para você. Peraí, só um minutinho. Tá. É tipo assim, vamos supor, não só as pessoas que estão fora da sua casa, mas às vezes as pessoas que estão dentro da tua casa. Exato. No meu caso, por exemplo, eu comecei a limpeza não mexendo nada o que era sagrado para mim, né? Não vou mexer no meu casamento. Não vou mexer com as minhas melhores amigas. Mas fulano, que é mais fácil de tirar da minha vida e tá me incomodando, vem aquele ego espiritualista que a gente acaba caindo no início, né? Isso aí. Tipo, mas eu virei vegano, você é comedor de carne, então eu faço meditação e você, sabe? Então, nesse processo, eu fui defendendo o máximo que era muito assim, tipo, o meu ego não deixava eu mexer. Mas chegou um momento que até o meu próprio marido não estava mais alinhado comigo. E foi aí que as coisas começaram. Foi aí que eu comecei a sentir as maiores dores e foi aí no banho que eu comecei a criar essas expectativas, essas perspectivas. E foi lá que eu decidi, eu vou falar para ele, ou você muda, ou a gente vai se separar. Porque a minha energia não é na linha. É uma transformação, né? É uma transformação. Eu acho que a vida é feita de ciclos, né? Assim, os ciclos, eles são positivos. Como eu falo, eu procuro sempre olhar o lado positivo das coisas. Por mais difícil que a situação esteja, eu sempre procuro buscar alguma coisa positiva naquilo tudo.
Então, na situação em que eu passei, você com seu histórico, como você vai passar um pouquinho para todo mundo, eu acho que a gente está sempre em constante transformação. E isso que é bonito. Né? A gente tem que levar isso para o nosso momento íntimo, para a nossa parte interna mesmo, e falar, opa, e aí, será que eu estou no caminho certo? O que eu quero deixar para as pessoas depois que eu não estiver mais aqui? Ou o que eu quero dividir com o mundo? Como é que as pessoas podem lembrar de mim? Né? Então, assim, eu acho que tem tantas características, tem tantas coisas que a gente pode aproveitar, né? Até mesmo no meio dessa solidão, né, que a gente se encontra, para a gente se autoconhecer. Eu acho que é um autoconhecimento. Foi o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a Milena, que ela vai passar para vocês agora. Eu vou falar né? um pouquinho aqui. Passa um pouquinho aí da sua história pessoal para a gente poder... Boa tarde todo mundo que está aí, Patrícia, Sandra, Kátia, Mônica, outra Patrícia também, sejam bem-vindos. Meu nome é Milena, tenho 35 anos, sou de Manaus, Amazonas, moro aqui nos Estados Unidos há quase 17 anos e, resumindo um pouco, um pouquinho, porque ela é um pouco longa, né? Mas sou filha de... agora enfermeira, mas na época ela era só dona de casa, né? O meu pai, ele sempre foi uma pessoa pedófilo, um criminoso que está preso, sempre viveu preso a maioria dos anos, até os 9 anos a gente viveu com ele, então eu, meu irmão, sofremos abusos, tanto sexuais como psicológicos, como físicos, durante todos esses anos, até que a gente conseguiu Ele foi preso, então a gente retornou para Manaus, porque a gente vivia em outros estados do Brasil fugindo, porque como ele roubava, assaltava, então a gente tinha que estar fugindo, saía de Fortaleza para Natal, correndo de um lugar para o outro, sempre assim, saindo de uma cidade para outra o tempo todo. Então a polícia chegando, levando ele preso, ninguém sabendo o que estava acontecendo. Então foi essa coisa de estar sozinha também foi muito... na primeira infância, ali até os 9 anos, foi muito presente, porque eu tinha uma mãe que vivia sendo espancada, um irmão que não falava quase, um pai que vivia ausente e quando estava dentro estava praticando as piores atrocidades com a própria família, e eu tinha que ficar reclusa ali por reclamar, não tinha para quem reclamar e não tinha com o que falar, né? Porque ele era extremamente agressivo. Mas aí, depois que ele foi preso, a gente voltou. Ela não tem condição de sustentar os 2 filhos, eu acabei sendo enviada para casa de algumas tias que ficavam me jogando para casa da tia, casa da avó, quem podia, né? Nem todo mundo tinha tantas condições de criar uma outra pessoa. Então, e aí foi um momento de solidões incríveis, porque foram dos 10 aos 17 anos. Foi um momento de solidão onde eu não tinha... Eu passei tipo... Imagino. Era um momento ali que eu precisava de mais coisas, que eu estava me tornando adolescente, que eu estava me tornando jovem, e eu não tinha ninguém para conversar, porque eu estava de favor, eu tinha que fazer as coisas na casa das pessoas para ajudar, para poder, né, ser grata por eles estar me dando um teto, uma comida, já que meu pai estava na cadeia e minha mãe não podia me sustentar. E aí, aos 17 anos, eu conheci um rapaz, ele me pediu em casamento, e ele me chamou para vir para cá, para os Estados Unidos, e eu vim com ele. Depois de 2 anos, ele desistiu de tudo, resolveu retornar ao Brasil e eu resolvi ficar aqui sozinha. E foi muito difícil, porque eu realmente gostava muito dele, mas eu tive que ser muito forte em fazer uma decisão de ficar, porque a minha intuição falou muito, muito, muito alto para mim ficar, mesmo sozinha. Um dia depois eu tive um acidente de carro, onde eu fiquei com problemas que eu tenho até hoje, quase de costas, né? E as coisas começaram a ficar cada vez mais conturbadas. Mas depois, não sabendo como resolver o problema, vamos puxar aqui o assunto que você está na solidão, você está triste e você não tem o conhecimento, você só vai continuar ficando triste e estando na solidão. E não é porque a pessoa não quer também, é porque ela desconhece que existe uma saída. É difícil. Porque a maioria das pessoas que cercam ela talvez não tenham essa realidade e você acaba refletindo a realidade da maioria das pessoas que ficam perto de você para você mesmo. E para mim não foi diferente. O que eu fiz? Eu saí de um relacionamento que não deu certo e em vez de eu dizer, não, eu vou parar esse tempo, eu vou ver o que aconteceu, eu não tinha ideia, porque meus pais não faziam isso, as pessoas na igreja que eu frequentava não faziam isso. Então
eu não tinha ideia que uma referência, você não tinha uma referência também, né? Eu não tinha referência alguma do que fazer, eu só sabia chorar, tanto é que eu chorei por 3 anos consecutivos. Eu não podia ver um casal que eu chorava, eu não podia, eu me via como uma divorciada com apenas 19 anos, eu numa igreja onde todos eram casados e era uma igreja muito estrita com as suas regras, igreja adventista do sétimo dia, então era tudo muito estrito. E no segundo caso eu acabei casando de novo pela segunda vez, casando entre aspas, foi morar junto, no segundo não foi oficial. Alguns meses antes de casar oficialmente, eu descobri que ele estava me traindo com uma das minhas amigas. E aí eu terminei esse noivado. E aí eu resolvi sair da igreja. Abandonei a igreja, que foi um baque para mim, porque eu era diretora de Clube dos Bravadores, eu estava na frente, eu acreditava naquilo. Eu tinha certeza que tudo aquilo que eu seguia era verdade. E de repente eu passei a ver que não, porque eu fui excluída da igreja. Porque você não pode, né? Nem morar junto, nem casar depois que você tem o primeiro casamento e não foi por divórcio, ou não foi por traição, ou não foi por morte, você não pode casar. Então eu fui excluída da igreja. Então quando eu fui excluída, o sentido da vida perdeu o sentido da vida para mim. Imagina a solidão que você se encontrou, né? Porque você se sentiu perdida ali, aquele ponto de referência que você tinha fechou as portas, ok? Era tudo que eu conhecia. Aí agora vamos puxar essa minha experiência para um pouquinho também da solidão de agora. Ok, tudo que eu estava ali me deixava sempre ocupada. Eu estava sempre com a mente ocupada, eu estava sempre cheia de gente, eu estava sempre com as pessoas envolvidas, extremamente envolvida, 100% no projeto que eu estava envolvida. E de repente, eu achei que aquilo foi horrível. Como assim? Tirou toda a minha vida. Minha vida não faz mais sentido. Eu cheguei a me jogar no templo assim, da igreja, desesperada. Falei, meu Deus, como tivesse tirado tudo de mim. E foi aí que eu entrei num caminho que não foi o caminho da meditação ainda. Foi um caminho... Você chegou lá. Mas foi um caminho que a maioria das pessoas passam de pontos diferentes. No meu caso, eu entrei no vício de drogas, de bebida e cigarro. Mas outras pessoas às vezes passam de comida, de videogame, de pornografia, de internet, não sei, você name it. Você fala aí o que é o seu, né? Cada um tem o seu. Cada um tem a sua. Mas o meu, talvez por tendências genéticas, primeiro que meu pai também é usuário, sempre foi usuário de drogas, né? A família toda tem muitos históricos de várias drogas. Meu irmão, graças a Deus, não foi a pessoa atingida, tanto é que minha mãe falou assim, foi você, que você conseguiu sair. Então tem coisas também que a gente tem que, como você falou, ser grato, por mais que pareça horrível. Você não tem vergonha de falar que você usou drogas, ou que você foi fumante por mais de 10 anos, ou que você foi diagnosticada bipolar, diagnosticada com toque, tomei remédio controlado por muitos anos também. Então, são coisas que aconteceram comigo, mas que me trouxeram para uma realidade muito mais real. Hoje em dia eu me sinto muito mais conectada com as pessoas que sentem e se passam por isso. Eu chego e digo assim, não se preocupa. O seu erro não é maior do que o outro. Exatamente. O seu erro não é. E, na verdade, nem é um erro. Porque quando você erra em matemática, por exemplo, que é um erro, ninguém diz assim, é pecado. Todo mundo diz, foi um erro. Agora, quando você erra fora das coisas social, né? que são de estudo, no social é pecado. É pecado, é feio. Não, foi um erro que acontece por falta de conhecimento. Então, aí voltando novamente, aí eu separei e fui para esse mundo. Nesse mundo também tentei o suicídio também, não consegui, pensei, vou usar droga até me matar. Uma hora deve que vai, né? Aí encontrei meu marido nas baladas também, que também era usuário também, e um amor surgiu, como diz assim, lá do lodo da flor de lótus. Ninguém sabia explicar o que era aquilo. Resumindo, estamos juntos até hoje. Os dois não têm mais dependência alguma. Eu não tomo mais remédios. Transformação. Né? Você saiu da solidão para uma transformação, né? Mas aí falta só um pedacinho que foi a parte onde eu morava em Boston, onde eu tinha toda aquela agitação, trabalhava no jornal, tava com todos os meus amigos, tudo. Depois já tinha saído da igreja, já estava com meu marido, tinha minha filha. Mas aí vim para Orlando, onde não conhecia ninguém, onde é uma cidade mais pacata, onde não tinha mesmo o tamanho da comunidade brasileira, que também era um pouco diferente. Então eu comecei a me sentir extremamente só.
só num ponto que eu entrei em depressão pela primeira vez. Eu não atendia mais o telefone, eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais falar. Tudo que você falou daquela sua alegria, daquela sua animação, morreu. Eu nem me identificava mais. Eu era uma pessoa, eu não conseguia nem sentir raiva nem estresse. Eu simplesmente não sentia nada. Eu nunca tinha me sentido tão vazia, né, em toda a minha existência. Parecia que eu não... É muito estranho, né? É uma sensação muito estranha. Eu botei aqui, ó, é sensação de cadê? Deixa eu ver. Onde que foi que eu anotei? Acho que eu anotei no outro papel. Você se sente inútil, você sente que você não se encaixa em lugar nenhum, você não é sente que tá capaz tudo de fazer errado. nada. Você não é capaz de fazer nada, e eu cheguei nesse ponto. Aí o que eu fiz? Eu estava tão insatisfeita. O que eu estava fazendo? Na época eu estava trabalhando no jornal e estava trabalhando numa ONG. Eu pedi a conta dos dois. Eu falei assim, eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais fazer nada agora, porque não faz sentido. Antes eu gostava de trabalhar, porque na hora que eu ia escrever, ou na hora que eu estava fazendo um projeto, um evento, eu estava envolvida. De repente eu me vi fazendo tudo aquilo, mas meu coração não estava mais lá. Eu falava, como é que as pessoas conseguem fazer algo sem sentir esse fogo queimando? Porque para mim não dá. Então eu desisti daquilo, tirei um break mais ou menos de 2 anos e eu comecei a ler. Sempre gostei muito de ler e a leitura começou a me trazer a meditação. E aí eu comecei a dizer, eu vou praticar esta meditação. E agora eu vou falar um pouco o exemplo que eu dei para ela mais cedo, que é um exemplo muito importante para vocês que estão escutando, que é, ok, eu vou fazer meditação, mas não vai ter resultado, como é que tudo se funciona? Eu queria uma coisa logo para tirar esse peso, sabe, de mim. Então, se você quer mesmo, se esse peso está te incomodando mesmo, eu tenho a te dizer que existe solução, sim. Mas vai depender de você. Algumas coisas que você tem que estar agarrado aqui durante esse processo, que é a verdade. Isso é que a gente está comentando, a gente fala também com a Cíntia. Verdade. Você não pode mentir para você mesmo. Você pode até mentir para outro, e se você tiver coisa aí, é problema seu. Não estou incentivando, mas quando você mente para você, e você quer progredir, e você quer ter uma consciência expandida, você não vai conseguir. Você vai andar em círculos. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Vamos supor, eu dizia, mas a culpa é do meu marido que não faz isso, né? Aí depois eu comecei a dizer, não, eu vou ficar em silêncio, eu vou mudar. Então eu virei vegana primeiro e eu não forcei ninguém. Então eu fazia minhas coisas separadas. Mas eu não faço porque ninguém vai comigo na academia. Mas eu não faço isso. Então a verdade tem que estar com você e você tem que ter muita vontade de se livrar disso que está passando, que você está sentindo, né? Então tem que ter disciplina. Não adianta você dizer eu vou meditar e meditar um dia e dizer assim, mas eu vi um monte de tem gente que tem muito medo de fazer meditação, que diz que vê demônios, tem pessoas que falam que se sentem mal, que têm receio, e nada mais são que são nossos próprios pensamentos que não foram, não tiveram atenção. E eu tirei a prova, não foi lendo em livro, não foi estudando, foi experienciando, foi vivenciando. Quando eu estava em Boston, eu ia meditar, eu via tudo que era coisas ruins, negativas, sensações. Depois que eu me vi balanceada, automaticamente eu não senti isso nunca mais. E eu não tô falando aqui para dizer, eu sou a perfeita, não. É mas imune, nesse né? aspecto, eu sou imune. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas nesse aspecto, nunca mais voltou. E eu pensei, então não eram bem demônios. Eram frutos, na verdade, eu acredito muito no poder da sua consciência, né? Eu acho que existem coisas, como a situação que a gente vive hoje, né? Existem coisas, até o próprio estoicismo fala isso, que você tem certas coisas em que você consegue comandar e tem certas coisas que você não consegue comandar. Mas a única coisa que você tem plena consciência e pleno total poder é exatamente o que está aqui. Então, assim, você está se sentindo na solidão, está se sentindo... Às vezes você está até no processo da solidão, mas dentro de casa você tem 5 filhos, o seu marido, a sua sogra, o seu sogro, mora todo mundo dentro de casa. Aí você fala, caramba, como é que eu posso me sentir, né, sozinho com um monte de gente dentro da minha casa? Porque a solidão, ela é dentro de você. Então você tem que se centrar, exatamente como você fez, menina. É teste mesmo, né? Vamos lá. É igual com a aromaterapia. No começo eu também não acreditava. Eu dizia, nossa, a aromaterapia ela não funciona. Vamos dizer que eu vou pegar um olhinho, né? E vou ter os problemas. Poxa, então assim como é que fica, né? O mundo as pessoas aromaterapeutas estariam milionárias. Não, mas não é isso. Eu acho que o primeiro ponto, como eu falei, é uma coisa que vem muito da sua mente. É o que você consegue controlar. A situação que acontece hoje no mundo, a gente não tem poder,
né? Eu não posso falar, olha, vai todo mundo sair de casa, vai todo mundo ficar em casa, né? Eu não posso fazer isso. É uma coisa em conjunto. Nós estamos vivenciando essa situação juntos, o mundo. Não é nenhum país agora, né? Não é nenhuma cidade, é o mundo. E o que a gente pode passar com a nossa experiência, eu acredito muito que passamos por situações e que essas situações que nós passamos, todas elas se resumiram a uma coisa só, ao que tinha aqui dentro. Quando você, Milena, tentou, dentro do seu quadro, né, da sua situação, da sua vida, da sua história, né, porque eu gosto muito de colocar isso, faz parte da sua história. Quem é a Milena hoje? É tudo isso que você relatou. Quem é a Alessandra hoje? É tudo isso que eu relatei. E a gente vai crescendo, e a nossa história não termina hoje. Amanhã é um outro capítulo, né, da nossa história. E por que não colocar um capítulo diferente? Por que não colocar um capítulo mais saudável? Por que não colocar um capítulo melhor? Porque tudo depende do nosso. É verdade, é verdade. E uma coisa importante também é quando você decidir, primeiro você decide. Existe um momento muito crucial, que é um momento assim, é isso que eu quero fazer, eu estou disposta a pagar o preço, porque não adianta você sair hoje e dizer assim, eu tô me sentindo mal, talvez porque eu tô em casa, ou eu tô nessa solidão, ou eu tô com essa dor, mas eu vou fazer uma coisinha aqui. Não, você tem que fazer um projeto. Sabe quando você vai mudar de casa, ou você vai para um outro país, que você faz um projeto, você anota? Financeiro, né? Financeiro, qualquer projeto, você vai fazer o projeto de você, o projeto da sua vida. E aí, o que eu separei aqui, que é importante a gente fazer também, porque quando a gente vai pensar, aí vem com aquele monte de pensamentos, aí vem vida amorosa, vem vida profissional, vem passado, vem não sei o quê. Então, primeiro antes de tudo, você para e você pergunta para você. No meu caso, eu vou dar a minha experiência, você faz como você achar que funciona melhor para você. Mas minha experiência foi o quê? Eu separo por áreas. Vamos supor, eu perguntei para mim, o que mais está me incomodando agora? O que mais está tirando a minha paz hoje? Aí eu pensei, ok, é o meu estresse. Então eu comecei a buscar vídeos, eu comecei a ler sobre, eu comecei a procurar, porque eu sabia que tinha respostas. E eu falava assim, como eu era muito extrema, eu pensava assim, eu não vou me permitir viver de uma vida assim, ou então eu prefiro morrer. Eu sei que é um statement forte, mas era como eu via. Por isso que muitas pessoas se matam. São pessoas que, às vezes, ou querem viver da forma mais intensa possível, ou não aguentam aquela dor de viver daquela maneira. E eu era uma dessas pessoas, né? Então, quando eu decidi, eu falei, não, vou fazer um projeto. Pega um papel mesmo, não é só tipo, tá bom, acho que hoje eu vou deixar de comer pão branco. Ou então, acho que hoje eu vou meditar uma vez. Não. Você tem que fazer disso uma rotina, né? Ficar nessa área aqui é uma rotina. Que, eu vou ficar nessa área aqui até eu sentir que tem. Desculpa, só para a gente não perder o gancho. Eu não gosto muito de falar dessa questão de rotina, porque quando você fala rotina, automaticamente já parece que é uma pressão. Né? Não é. Pressão, e aí eu falo, Milena, você tem que ter uma rotina, né? E aí parece que você, peraí, tô encostado na parede, eu tenho que fazer aquilo, porque é a rotina, porque se eu não fizer aquilo, o que vai acontecer? Não, eu acho que fica mais leve se a gente falar como um estilo de vida, né? Eu acho que soa mais brando. É verdade, né? verdade. Se você fala, bom, então vamos lá, eu vou adotar um estilo de vida de meditar. Eu vou adotar um estilo de vida de comer comidas saudáveis, né? Mais saudáveis. Ou eu vou realmente trabalhar a minha solitude. É verdade, é verdade. Como é que a gente gerencia essa questão da nossa solidão como tópico aqui da nossa, né, nosso bate-papo? Você faz isso como um estilo de vida. Porque aí não fica... Porque é tanta cobrança hoje, então agora a situação que a gente vive, então, nossa senhora, se a gente não consegue nem dormir. Né? É verdade. Se pautar tudo, é filho com escola dentro de casa, né? Você tem que ser professora, você tem que ser dona de casa, você tem que ser esposa, você tem que ser home office, você tem que trabalhar, né? Enfim, é uma demanda tão grande que realmente, se a gente parar e falar, poxa, eu tenho que ter essa rotina, fica muito pesado. Né? Mas sobre a... Ok, você decidiu que você vai pegar, vai sair da solidão, vai entrar na solitude, como fazer, o que fazer, você decidiu, ok, eu quero fazer isso, Milena, tô afim, chegou meu momento, tô cansada, quero experienciar isso que vocês sentiram também, sei que tô acreditando, acho que isso vai funcionar, então vai aqui uma dica muito legal para vocês, que é a primeira, quando vocês estiverem no início do processo de transmutar dessa vida que não era consciente para uma vida consciente, você vai se ver muitas vezes fazendo aquilo que você não está querendo fazer. Então, quando você se vê fazendo de novo, não diga,
como muitas pessoas falavam quando eu tentei parar de fumar, eu tentei parar de fumar umas 500 vezes antes de parar de fumar. E até meu marido, às vezes, inconscientemente, claro, falando hoje em dia, ele não fala mais por ter já esse conhecimento, falava assim, mas você não vai parar então, você vive parando e voltando? E aí, nos estudos que eu fiz sobre a consciência, sobre como o hábito é formado, lá falava que... E aí depois, além de acreditar que eu li, mas eu também coloquei em prática e vi que era verdade, que é o seguinte, você no início fica vindo e voltando, e você tem que seguir com aquele novo estilo, mas vai acontecer de você comer outras coisas que você não queria, você reagir de formas que você não queria, e quando você se vê nesse momento, você se abraça e diz, ok, tá bom, eu te perdoo, e agora vamos voltar de novo. Se acolha no momento, não fique, ai, eu fumei de novo, nossa, eu não vou conseguir mesmo, nossa, tá vendo, eu sou um lixo, então, tá vendo, eu fiz aquilo de novo que eu não devia fazer, poxa, eu briguei com meu filho, eu não falei assim, não, ok, peço desculpa caso você tenha afetado uma outra pessoa, direto a desculpa a outra pessoa, se perdoe também e diga, ok, amanhã eu vou tentar de novo. Vai chegar um momento que o teu cérebro vai começar a puxar mais pro outro lado, e quando você vê essa rotina que seria dura, você vai ter prazer em fazer, você vai estar gostando de fazer, você vai estar buscando mais. Pegando esse seu gancho, eu acho que é isso que as pessoas hoje, eu não tô dizendo que é fácil não, tá? Não é fácil, gente, não é fácil. É como uma bolinha, então, vamos lá, tô escutando a Alessandra, tô escutando a Milena hoje, então amanhã, quando eu acordar, outro dia, né, nessa situação toda que a gente vive, vai ser tudo melhor, eu não vou estar mais, né, me sentindo sozinha, enfim, vai estar tudo resolvido. Não, não é assim. É como eu falei, é um estilo de vida, né? Como a menina concordou comigo. Então, assim, são coisas, é um passo a passo que a gente tem que dar, se respeitando o próximo, né? Porque eu fico pensando isso, imagina só, pessoas que estão hoje dentro de suas casas, né? Passando realmente por esse processo, como eu falei, você tem 5 filhos, sogro, todo mundo dentro de casa, 5 cachorros, e você se sente sozinho. Por quê? Porque você não está bem com você mesmo, né? Eu acho que você tem que agarrar aquilo que te faz bem dentro do caos. Você tem que encontrar a sua válvula de escape nesse momento. Então, por exemplo, eu tenho meus 2 filhos, meu marido. Estamos dentro de casa o tempo todo. Mas em alguns momentos eu falo, me deixa sozinha para os meus filhos. Cada um vai para um canto e vai ler seu livro, vai ver sua televisão, vai escutar sua música. Porque todos nós precisamos de um equilíbrio, na verdade. Você ser muito sozinho não faz bem, e você estar muito na multidão inteiro não é saudável. O saudável, como tudo na vida, né? Eu acredito muito nisso, é o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. É claro que hoje, no momento atual, o equilíbrio ele fica um pouco difícil, porque você está sendo obrigado a ficar dentro de casa por questões maiores. Mas o que a gente tem que levar dessa situação é que isso é passageiro, né? É passageiro. Quanto tempo? Não sei. Ninguém sabe, mas é passageiro. E que essa questão, como todas as nossas experiências, né, Milena, tudo que você passou, parecia que ia ser o fim. Que, nossa, sempre, né? Parece que tudo é para sempre. Você está lá no fundo do poço e que aquilo não acaba nunca. E, na verdade, não é. Na verdade, o que a gente tem que ter é paciência. Resiliência. Resiliência, era essa palavra que eu estava Era. Veio aqui na minha, eu acho que foi exatamente. Empatia. Resiliência, você tem que ter paciência, você tem que saber respeitar o próximo que está dentro da sua casa, né? Porque o seu filho também está passando por uma situação que não é comum para ele. O seu marido não está passando, a sua sogra, o seu sogro, enfim, as pessoas que estão ali no seu ambiente, também tudo mudou, todo mundo mudou. O dia está em constante mudança, um dia nunca é igual ao outro, são novidades, são coisas boas, são coisas ruins que acontecem, e essa solidão ela tende a aumentar porque as pessoas não trocam, as pessoas não se respeitam, elas não têm esse entendimento de que existe, tem que ter esse equilíbrio, né, entre a solidão e a solitude, enfim, tem que ter equilíbrio entre a solidão e o estar com um monte de gente. O que é mais importante, tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre pego isso comigo, que sempre diz assim: sinta você e perceba o outro. Eu acho que isso é muito importante, porque sinta você e perceba o outro. Porque que profundo. Você sente o outro, você além de estar sentindo todos os seus monstrinhos, todas as suas coisas, você ainda está sentindo do outro, e você não tem nada, você não pode mudar o outro, ninguém muda ninguém. Tem como fazer alguma coisa pelaquela pessoa naquele sentido do sentir, tá? Você pode ajudar, você pode
dar dicas, você pode estar ali, olha, eu tô aqui, minha mão tá aqui, você quer tocar na minha mão, a gente está junto. Mas a pessoa, mesmo como você falou, tem que acreditar, tá aqui na mente. Ela que tem que visualizar isso e seguir em frente, né? É verdade, é verdade. Olha, e você falou sobre. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse medo que as pessoas estão tendo de lidar com os próprios pensamentos sozinhos em casa. Nossa. Parece assim que eles vão encontrar alguém que vai fazer algo muito mal para eles. É um desespero. São os bichinhos, né, que ficam aqui na São cabeça. os bichinhos que conseguiram ser cobertos pela igreja, pelas saídas, pelos encontros, por tudo que parou, né? De repente você se vê e acabou. Agora nada mais pode te distrair. Aí você vai buscar o quê? Coisa para distrair dentro de casa. Então cuidado, às vezes você pode estar dentro de casa e não aproveitar esse momento e dizer, então vou passar todo o tempo na internet, ou então eu não vou fazer nada, eu vou só dormir. É até benéfico dormir, mas não demais, claro, só dormir, né? Mas aproveitar esse tempo para ver o que eu vou fazer. Poxa, eu tenho mais tempo, poxa, eu posso fazer um curso, O que eu posso acho me olhar. o que eu acho muito interessante isso é que, por exemplo, eu tinha alguns que eu faço atendimento online e ano passado, por exemplo, a maioria dizia: qual o seu problema? Né? O que eu posso te ajudar? Né? E a primeira coisa que eles me relatavam é: eu não tenho tempo. Eu não consigo ficar em casa, eu não tenho tempo, enfim, é uma coisa inacreditável. Eu tenho milhões de funções, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não consigo fazer metade do que eu tenho na minha agenda para fazer. Eu não tenho tempo, eu não consigo ficar em casa, eu preciso ficar em casa porque eu não consigo. E agora, os mesmos clientes, olha que coisa engraçada. Engraçado assim, desculpe a palavra, não é engraçado. Não. Porque vem ao contrário. Hoje em dia eu não aguento mais ficar em casa, Alessandra. O que eu faço? Né? Então, e aí, assim, é um momento realmente que é o que eu falo. Eu acho que as pessoas elas têm que sentir a si próprio e perceber o outro. Se a dor é do outro, realmente é do outro. Vamos respeitar, vamos rezar, vamos, né, ter compaixão, vamos estar ali para ajudar. Em nenhum momento eu estou dizendo que para ser uma coisa egoísta, não é isso, tá? Eu só estou dizendo assim, para a gente emocionalmente, no momento em que a gente se encontra, a gente precisa ter um pouco disso para que a gente possa se centrar. Porque uma coisa que eu acho importante também, como terapeuta holística, se eu não me sinto bem, eu não tenho como ajudar o outro. Né? É que nem a máscara, que nem todo mundo fala do próprio avião, né? Você primeiro coloca a sua máscara e depois você coloca o outro. Isso não se chama egoísmo. É né? verdade. Isso não se chama. Até no processo da solidão, eu acredito que seja muito isso. Você tem que primeiro encontrar o seu espaço, até dentro do seu ambiente. Por isso que é importante a gente... Né? Para que você possa se centrar, para que você possa ajudar o outro. Porque o outro precisa de ajuda e a gente está aqui para ajudar. Mas a gente tem que primeiro também encontrar o nosso centro, né? O nosso centro, o nosso equilíbrio, para que a gente possa abrir as portas e poder ajudar as pessoas que estão ali fora. Né? Por isso é muito bom saber definir o que a gente sente, porque quando a gente cresce, a maioria da gente no background brasileiro, a gente conhece pouco sobre as definições do que a gente sente. Então a gente sempre acha que a gente está com raiva, ou a gente está triste, resume a esses básicos, tipo triste, com raiva. E foi assim que você saiu disso, né, Milena? E foi assim que você saiu, né? Foi identificando o que eu estava sentindo, porque às vezes eu pensava, então eu quero voltar, era bem que eu lembrei disso, que é um exemplo muito legal, que o de vocês com certeza vai ser diferente numa outra situação, mas a minha foi assim. Quando que eu percebi que eu realmente estava evoluindo, que realmente eu estava mudando a minha perspectiva e que eu não estava mais reagindo da mesma forma. Uma vez eu estava, no início, quando eu comecei a praticar meditação, eu disse, ok, isso aqui vai funcionar, vai fazer parar de vai me remédio, vai me dar... Ok, vou tentar. Já tentei tanta coisa, por que eu não vou tentar isso? Tentei até tirar a vida para ver se eu tinha paz, por que eu não vou tentar isso? Os livros estavam falando, estavam comprovando, então eu comecei a fazer a meditação. Ia emburrada fazer meditação? Ia chateada, estressada? Ia. Mas eu digo, eu vou. Não tem aquele que fala push through, você tem que push, você tem que empurrar, mesmo até aí, falei, eu vou. Porque se no final... Porque eu penso assim, igual qualquer matéria, tipo, eu faço faculdade de filosofia e sempre quando a gente estuda, a gente fala assim, ok, você tem um estudo aqui. Se você fizer direitinho, vai chegar na hora da prova, você vai saber tudo, você não vai ficar nervoso, porque você sabe. Talvez você erre uma ou outra ali. Você falou de livro, eu separei aqui um livro que eu acho interessante. Ele é em português, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que enfim, a gente deve conseguir encontrar aqui nos Estados Unidos, não sei. Confesso que eu não sei, posso até pesquisar. É A Arte de Viver Só. Olha, eu acho esse livro fantástico.
tá? Eu já li. Depois eu posso mandar uma foto, tá, Cíntia? Qual é o nome? A Arte de Viver Só. A Arte de Viver Só. Ele diz aqui na página, né, a solidão não precisa ser triste. Viver sozinha não deve ser visto como um castigo. Ao contrário, é uma arte que devemos aflorar. Então, qual é o nome do autor? Só para mim anotar aqui. Florence Falk. Eu tiro uma foto depois e mando para vocês. É bem interessante. Eu já li esse livro e tem umas passagens muito legais até, né? E diz assim até na frente: seja uma mulher de bem consigo mesma, né? Então acho assim muito legal para o nosso tema de hoje, né? Para a gente poder, enfim, quase finalizando aí, que a gente tem o nosso tempo, né? Não sei como é que a gente está aí, mas eu acho assim. Sim, eu queria. Pode ir, tá? Não, é que eu estou botando uma página aqui do lado sobre um artigo que eu escrevi para o jornal, que vai sair na semana que vem falando sobre a solitude. Eu queria ler esse parágrafozinho aqui para vocês. No estado mental da solitude, você é preenchido por um desejo de olhar para si mesmo como nunca antes, de ser o próprio observador que busca pela sua essência. O momento em que você se encontra consigo mesmo é o nível mais profundo, mais verdadeiro, é a hora em que o milagre de se sentir completo sozinho acontece. Que legal. Isso não quer dizer que a felicidade que você sente entre amigos, em uma festa ou fazendo stories em suas redes sociais não seja importante ou verdadeiro. De forma alguma, mas é importante ressaltar que a felicidade consiste em saber ser feliz sozinho e mais ainda acompanhado. Estar na solitude é não possuir dependência e necessidade do outro para estar bem e feliz. Os dois ingredientes, como ela já mesmo falou, são essenciais e não podem faltar para manter nossa mente balanceada. Excelente. Então, autoria própria? Excelente. Autoria própria. Gostei. Parabéns. Obrigada. Olha a Cíntia. Olá! Seja bem-vinda novamente. Não estou te escutando. Seu microfone. Não estou escutando. Não estou escutando Cíntia. Também a Cíntia, não. Seu microfone. Estava aqui nos bastidores, escutando todo mundo. As duas. Agora sim. Dando aí seu depoimento de momentos em que foi necessário uma grande consciência, um grande posicionamento dentro de uma solidão existencial por situações diferentes, por histórias diferentes, e que é exatamente isso, porque esse momento que a gente está vivendo também é único, né? Ele é único que ninguém imaginou que a gente ia ficar conectado com o mundo de uma maneira tão rápida e tão assustadora. Então, eu acho que foi impressionante mesmo como a gente vive o mesmo sentimento de isolamento com situações tão diferentes. A história da Milena, que é uma história dramática, eu conheço bem, né? E ela colocar ela dessa maneira, né? Tão, olha, o que eu lidei, como foi, isso é fantástico, porque e a sua ela não é dramática nesse sentido social, ela é um dramático, né, existencial. A gente perder a mãe, eu não tenho a minha também é complicadíssimo. É só que eu tenho irmãos e você sozinha, né? Filha única. Então, eu falo que eu sou filha de pais órfãos, eu sou órfã de pais vivos. De pais vivos, é verdade. Mas o que eu quero deixar aqui, assim, o trabalho de vocês aqui. Eu queria. Fala, Não, desculpa, eu só queria passar, porque eu tinha colocado aqui, uma aplicação que se chama Insight Timer. Deixa eu ver, é essa aplicação aqui que tem um bolzinho, vocês estão vendo essa aqui, ó? No cantinho. No cantinho, Insight Timer. Ela é muito boa para você começar a procurar a solitude nesse momento de solidão. Muito legal, é free, é grátis. Então, Insight Timer aí para você que quer começar a fazer meditação hoje, né? E eu queria, Cíntia, se fosse possível, se a gente tem tempo, eu não sei aí como é que tá. Só passar para vocês assim uma maneira de, no momento em que você realmente estiver se sentindo só, eu acho que você pode tentar se encontrar através da sua respiração. E tem uma técnica que eu uso há muito tempo já, e funciona, né, comigo, e funciona com meus clientes, funciona com os meus filhos, enfim, da questão do você colocar o óleo essencial, enfim, ou alguma essência, algum cheiro que seja familiar a você, que você se sinta confortável, né? Porque isso é muito importante.
E a gente faz um processo realmente, né, da palma da sua mão. Você pega uma gotinha e isso ajuda muito no seu processo, até mesmo da ansiedade, colocando todos os outros fatores, né, não somente a solidão. E você coloca na palma da sua mão uma gotinha. Você pega os 2 dedos da sua outra mão, faz esse movimento circular e você coloca os 2 dedos no seu terceiro olho, aqui no meio. E você automaticamente, com uma das mãos, você fecha uma narina e você respira, faz o processo. Pode ser qualquer uma, duas, porque eu ouvi alguma coisa sobre esquerda ou... Pode ser. Não, pode ser. E você faz o processo de inspiração e você fecha o outro e solta. E daí você vai fazer invertido, começar pelo outro e soltar? Isso, você pode simplesmente coloca aqui, tá? E você faz esse processo, que eu não consigo algum de ângulo. Mas você fecha uma narina e você respira, né? Você fecha uma. E quais as essências? E aí você solta. Quais as essências que dão esse sentimento mais de pertencimento, né? Quais são as essências? E quando você termina, você pode, como você colocou a gotinha em uma das palmas da mão, você pode fazer esse movimento circular e fazer o processo de concha. E você também pode fazer esse processo, né, de inspiração e expiração. E o ideal é que você sempre faça isso pensando até na sua própria solidão, no seu próprio momento interno, para que você possa ir aos poucos se encontrando naquele momento, né? Bom, em relação aos olhos, eu diria que você pode usar o de camomila, você pode usar o de manjerona. Qual? É o manjerona. Manjerona? Ele é um pouco mais difícil de encontrar. Tá? Mas o de camomila romana, ele é maravilhoso. Camomila é sempre camomila, né? Quem é que não toma um chazinho de camomila? Né? Então, a criança pode fazer também? Pode. Meus filhos, todas as noites, desde que começou essa questão toda, nós sentamos e fazemos essa questão, né, de inspiração e expiração com esse terceiro olho, né? Porque eu acredito muito nesse potencial aqui, quando você vamos dizer assim, ativa, né? Você entra em contato com uma energia interna que eu agradeço muito pela existência dela, porque é nela que a gente se centra, né? Então, vocês podem usar até o próprio de lavanda. Acredito que o óleo essencial de lavanda também. Eu amo, é meu favorito. Então, essa é uma ajuda que eu queria compartilhar, né, Cíntia? Porque eu acho que é importante a gente tentar ajudar, né, as pessoas no máximo com dicas, enfim, com coisas que a gente pode contribuir. Inclusive o livro, depois eu vou te mandar, eu tiro uma foto e mando. Para colocar na página da ata. Que eu acho muito legal. Arrumadinho e direitinho para quem for ouvir, inclusive na gravação da página, que na segunda-feira eu vou estar entrevistando a Alessandra, né, que ela é a dona da Aroma and You. Aroma and You. Certo. Tem página para seguir? Tem página. Seguir, então lá, hein? Sigam aí, hein? Vai ser feito. Eu vou lançar, né, o horáriozinho e vai fazer um bate-bola aqui. Ela vai divulgar os olhos, né, o trabalho dela, enfim, porque ela é a nossa representante em Tampa e região. Então, ela vai ser... que legal. Eu estou muito feliz, viu? Agradecer a participação, agradecer a oportunidade de estar aí com vocês, podendo, né, passar um pouquinho da minha experiência. Eu acho que sempre experiências são gratificantes. A gente se espelha nas outras pessoas e a gente sempre se conecta um pouquinho, tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali e a gente vai formando a nossa pessoa, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Agradeço a você, Milena, por compartilhar comigo aí, ter esse tempo da gente ter dividido. Espero te conhecer um dia pessoalmente para que a gente possa dar um abraço. E você também, né, Cíntia? Porque... Tomar uma água. Se conhece, tomar uma água. É uma coisa incrível, né? Incrível, né? Ela que fez a reportagem, saiu de terapias holísticas, né, no Brazilian Time. Ela que fez. E gratidão imensa para vocês estarem aqui partilhando conhecimento, cada uma da sua maneira, cada uma com a sua vida e com a sua história, para todo mundo poder estar aí olhando para a vida e dizendo, espera um pouquinho, né? Deixa... isso aí. Vamos parar um pouquinho.
Sempre um dia após o outro e uma noite bem dormida no meio. O importante de tudo mesmo é poder, eu acho que alguém vai entrar, vou tentar tirar aqui um vídeo antes que entre. Tadinho. Eu queria também agradecer. Eu também queria agradecer. Cíntia, thank you. E sempre quando você precisar de mim para qualquer coisa relacionada, principalmente a esse trabalho, sabe que eu estou aberta. Aí tiver evento, quiser fazer uma outra matéria, quiser chamar para bater um papo, pode contar comigo. Pode me apresentar pessoas incríveis como a Alessandra sempre. Eu estou aberta para pessoas. Vou guardar num potinho para mim. O advento que a gente está vivendo, outro dia eu estava comentando, há 3 meses atrás a gente entrava na internet e só via aqueles papéis e aqueles textos enormes dizendo que todo mundo vivia na internet. Estamos na internet, só temos a internet para nos está todo mundo reclamando de solidão. Olha que coisa impressionante, né? Qual é a energia que tem aí? Eu estou escrevendo. Mas eu acho que assim, se todos dermos as mãos, né? Vamos juntas, todo mundo, né? Se a gente puder dar as mãos, eu acho que a gente vai caminhar para um mundo bem melhor. Ai, que lindo. Obrigada, gente. Um post que chama Day After, porque a gente tem que sair dessa situação diferente. Né? É verdade. Todos nós. Né? Então, eu queria agradecer a Suzy, as pessoas, né? Todo mundo que está aí, enfim, que né, compartilhou todo esse tempinho aí com a gente. Espero que a gente tenha contribuído um pouco para a vida de vocês também. Né? A todos vocês por terem entrado e para quem vai assistir depois online, gravado no meu videozinho. Tá bom, gente? Tá bom. Beijo. Tchau. Fiquem bem. Muita saúde para todos.